Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal, com um resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na cidade. Vamos aos destaques desta edição. Vereadores da Frente Parlamentar de Apoio ao Tratamento Oncológico e Cardiológico da Câmara se reuniram com representantes da Secretaria de Saúde de São José. O objetivo do encontro foi entender como está o tratamento oferecido aos pacientes da cidade. Rodas de conversas integradas. O projeto proporciona a troca de experiências e informações sobre inclusão no ambiente escolar. Cidadania, projeto de lei aprovado pela Câmara, torna obrigatória a execução do hino nacional brasileiro nas escolas da rede municipal de ensino. E ainda o resultado da 4ª avaliação de densidade larvária de São José dos Campos, que mostrou um aumento de 700% na quantidade de larvas do mosquito que causa dengue. Tem ainda uma reportagem sobre os falsos produtos sustentáveis. Seja muito bem-vindo! Está no ar o Semana Legislativa. E a gente começa o programa de hoje com o balanço da sessão plenária que aconteceu nesta quinta-feira. Na 73ª sessão do ano, os parlamentares aprovaram 6 projetos da pauta. Um deles, do vereador Juvenil Silvério, torna obrigatória a realização do teste do olhinho em recém-nascidos nas salas de parto de clínicas, hospitais e maternidades de São José. 2 projetos de lei de autoria do vereador Marcão da Academia também foram aprovados. O primeiro institui no calendário da cidade o evento Fitness Day, a ser realizado anualmente no mês de novembro. Já o outro autoriza a implantação do programa Esporte nas Férias em parques, praças e centros esportivos. Também foi aprovado um projeto substitutivo de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que dispõe sobre a campanha Julho Verde, voltada para a prevenção e conscientização sobre cânceres de cabeça e pescoço. No grande expediente, o vereador Marcão da Academia destacou a parceria com o governo estadual pela chegada da unidade móvel do Bom Prato em funcionamento na cidade. Durante a sessão, ainda foram aprovados 2 projetos de decreto legislativo que concedem honrarias. A sessão na íntegra você confere em nosso canal do YouTube. E olha, com o objetivo de trocar experiências e informações sobre inclusão no ambiente escolar, um projeto de lei do vereador Fernando Petit, aprovado pela Câmara, estabeleceu as rodas de conversas integradas. A proposta é oferecer apoio tanto para estudantes com deficiência como para as famílias. O TEA, transtorno do espectro autista, é uma condição que se manifesta em aspectos comportamentais em diferentes graus. No entanto, no início da vida, boa parte dos autistas tem uma necessidade em comum, a inclusão escolar. Esse foi um problema enfrentado pela Graciele, mãe de uma criança autista. A importância é unir as mães atípicas, né? Tentar formar um grupo de mães que se tornem amigas, indo além das rodas de conversa, porque nessas rodas a gente consegue expor os nossos sentimentos, livre de qualquer julgamento, com uma compreensão muito maior do que as pessoas que não vivem a maternidade atípica. Para acolher mães como a Graciele e estimular a inclusão escolar, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Fernando Petit, que cria rodas de conversa nas escolas municipais. Uma iniciativa pautada no diálogo entre familiares de crianças autistas e com outras deficiências. Fundamental. Quando a gente fala de educação inclusiva, primeiro momento você tem que ouvir os pais para saber como você vai educar essa criança que chegou até a escola pública, na rede pública de ensino. Então, quando você fala de rodas de conversa, é justamente para você saber qual que é, né, a característica daquele aluno para que você possa construir toda uma questão educativa. O projeto de lei estabelece que sejam instituídas 2 rodas de conversas integradas, uma só com os pais dos estudantes com deficiência e outra com eles junto aos filhos. Define ainda que também poderão participar dos encontros professores, funcionários das escolas, membros do conselho escolar ou outros profissionais que agreguem valor ao assunto debatido.
As rodas de conversa tratam temas relativos à maternidade atípica, um conceito que abrange mães de pessoas com deficiência. Em cada encontro, os familiares podem trocar experiências entre si, com os professores e também com a coordenação escolar, para criar uma rede de apoio sólida. Segundo a justificativa, o principal objetivo do projeto é diminuir a distância entre as teorias dos processos pedagógicos e a prática no cotidiano das escolas. A psicóloga Artenira Silva foi mediadora de uma roda de conversa na Câmara. Na ocasião, ela abordou a culpa e a sobrecarga da mulher que se desdobra para concluir tarefas domésticas e cuidar de um filho com deficiência. Para ela, o conhecimento é a chave para o equilíbrio. Quando uma mulher tem um filho com uma necessidade especial, ela tem tudo que uma mãe, com filhos que não possuem essa necessidade, duplicado, triplificado. Ela tem a culpa aumentada, ela tem uma sobrecarga aumentada, ela tem uma cobrança social para que ela deixe de viver e se dedique exclusivamente a esse filho e essa filha. E comumente o que ela faz? Ela acaba retirando a independência possível para esse filho e para essa filha. Ela acaba sobrecarregando a si e impedindo que essa criança ou esse adolescente se desenvolva de uma forma mais autônoma. Então ela precisa da informação e do conhecimento científico para entender que não fazer tudo ou existir nessa relação acaba sendo de melhor interesse para o próprio filho ou filha com necessidades especiais. Falar sobre a culpa ajudou a Joyce Rodrigues, que tem um filho autista. Quando ele nasceu, ela passou a se dedicar integralmente a ele, deixando de lado atividades e hobbies. Depois da roda de conversa, ela pretende mudar alguns hábitos. Sim, eu saio daqui transformada com o conhecimento que eu adquiri aqui. Minha vida vai mudar um pouco, porque agora eu vou pensar um pouco mais em mim, Eu vou ter que saber distinguir o tempo. O tempo para as crianças vai ser um tempo para eles e aprender a falar o não. É isso que eu aprendi aqui hoje. Como a Joyce, o vereador espera que as rodas de conversa potencializem o acolhimento aos familiares para que tanto as crianças quanto a rede de apoio delas tenham qualidade de vida. Primeiramente, quando você faz o evento, você aproxima os pais, você ouve os pais que desde o início da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo, você ouve os pais falando que parece que é uma luta solitária. E quando você abre um espaço para que eles possam falar dos seus problemas, falar das suas ideias, do que está faltando, você acaba construindo algo que possa ser útil para a administração pública, criação de políticas públicas e também de algumas ações da Prefeitura Municipal. E em sessão solene realizada aqui na Câmara, o pastor Marcos Davi foi homenageado. Veja como foi na reportagem. Em uma sessão solene no plenário da Câmara Municipal, o pastor Marcos Davi Ferreira de Andrade recebeu o título de cidadão joseense. A homenagem, de autoria do vereador Renato Santiago, reconhece os trabalhos sociais e religiosos que o pastor fez na cidade de São José dos Campos. O parlamentar, autor da proposta, contou que conheceu o trabalho do pastor na época que ainda jogava pelo São José Esporte Clube. O parlamentar agradeceu o carinho e cuidado que o homenageado teve com ele e com a família. Não tem dinheiro no mundo que pague o carinho que o senhor tem comigo e com a minha família. Te agradeço demais por isso. Em 2015, eu recebi esse título de cidadão joseense, quando ainda jogava pelo São José. E depois do título de Filho de Deus, é um dos títulos mais importantes que eu recebi. Pelo carinho com a nossa cidade, o cuidado com as pessoas, por levar a palavra do Senhor para tantas famílias, reestruturar e salvar tantas vidas através do Senhor. Eu tenho a honra, junto com tantas pessoas queridas aqui, presentes, para homenageá-lo com o título de cidadão joseense. Natural de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, o pastor Marcos Davi Ferreira de Andrade é casado com Andréa Rocha Gonçalves de Andrade e pai de 3 filhos, a Giovana, o Arthur e o Davi. Ele chegou em São José dos Campos em 1992, cursou teologia e foi consagrado ao ministério pastoral em 1997. Atualmente é mestre em teologia e ministro titular da ABAGE, a primeira igreja batista do Jardim das Indústrias. Durante a solenidade, a filha de Marcos Davi leu uma mensagem do pai do homenageado.
Fiquei feliz com a bênção dessa segunda cidadania que em breve você vai estar colecionando. O nosso Deus é um Deus das surpresas agradáveis e está sempre enriquecendo o nosso dia a dia com presentes valiosos como este, que agora passa a fazer parte de destaque na coletânea de nossos bens. Parabéns por ser contemplado de modo tão significativo. Amo você, de seu pai Zaqueu. A esposa do homenageado destacou que a família tem um carinho muito grande por São José, cidade que escolheram como lar e local de evangelização. A cidade de São José dos Campos nos acolheu de uma forma que sentimos alegria de dizer onde moramos. E é onde pudemos criar os nossos 3 filhos, educá-los nos caminhos do Senhor e também em boas escolas que aqui existem. Sou muito feliz de fazer parte da sua história e de São José dos Campos, que hoje marca mais uma nas nossas vidas. A solenidade contou ainda com a execução de hinos com o Ministério de Adoração da ABAGE, liderada pelo pastor Júnior Camargo. Com a palavra, Marcos Davi contou que veio para São José por um chamado religioso. Relatou que sorriu e chorou ao lado de muitas pessoas ao longo desses anos de trabalho pastoral. Faz parte do ofício pastoral percorrer os corredores de nossos hospitais. E eu conheço todos, levando palavra de encorajamento aos pacientes e seus familiares no enfrentamento de seus medos e dores. Tenho experiência de dor e alegria nos hospitais da nossa cidade de São José dos Campos. Eu já chorei em cada um deles. Eu já sorri em cada um deles. O pastor também contou que durante sua missão conheceu e se apaixonou por toda a cultura, bairros e população joseense. Marcos Davi encerrou a sua fala agradecendo a homenagem e também a cidade por tudo que viveu aqui. E eu queria terminar exatamente assim, grato. Coração que não cabe gratidão. Não cabe tanta gratidão, que transborda gratidão. Obrigado, Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória, por me cercar com tantas alegrias ao longo dos meus 54 anos e me fazer cidadão dos céus, me fazer nascer no Brasil, me tornar cidadão fluminense por naturalidade. E agora, com muito orgulho, um cidadão joseense de coração. Muito obrigado. Criado para agregar conhecimento técnico e científico do setor aeronáutico, o DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, completa 70 anos. E foram muitas as contribuições do Departamento do Comando da Aeronáutica para o município. E a data foi celebrada com um evento que reuniu militares e representantes da sociedade civil. Em comemoração aos 70 anos de instalação do DCTA em São José dos Campos, a Aeronáutica promoveu uma cerimônia interna na Praça Santos Dumont, que fica dentro do complexo militar. O evento relembrou o histórico do departamento nessas 7 décadas e homenageou militares e civis que se destacaram na prestação de serviços à sociedade. São José tem a história dela antes do DCTA e depois do DCTA. Por intermédio do DCTA, criou-se a Embraer, e aí tem todo um contexto, um ambiente de indústrias do setor aeroespacial que vieram para São José. Então hoje São José é essa cidade maravilhosa, muito boa de se viver, e com esse apoio nosso na área de ciência, tecnologia e inovação, com certeza contribuiu para isso. É uma tradição da Força Aérea, no dia do aniversário da Organização Militar, a gente entrega as medalhas, que significam o reconhecimento da Força Aérea ao tempo de serviço prestado por aqueles militares, e nós entregamos também uma distinção ao membro honorário ou membros honorários da Força Aérea, que são pessoas que contribuem para que nós possamos cumprir a missão. Uma das homenageadas foi Mônica Rocha, servidora do INPE. Ela recebeu uma condecoração como membro honorário da Força Aérea Brasileira pela condução do Space Studies Program 2023. Pela primeira vez, com a coordenação de Mônica, o evento foi sediado no Brasil.
Esse é um projeto que já vem acontecendo desde muitos anos. Então, desde 2019, que nós vimos a oportunidade de apresentar uma candidatura para receber esse evento aqui em São José dos Campos e prontamente nós entramos em contato com o ITA e com a Prefeitura de São José. Esse foi um dos grandes resultados do projeto, colocar essas instituições para trabalhar de forma tão conectada. Nós somos instituições parceiras há muitos anos, mas eram iniciativas mais pontuais entre pessoas. Esse projeto colocou as 3 instituições para trabalhar de maneira muito intimamente conectada. O DCTA nasceu como Centro Técnico Aeroespacial, na década de 40. Inicialmente, a ideia era projetar uma escola de aeronáutica como o MIT, nos Estados Unidos. Em 1953, foi inaugurado o complexo do CTA, a primeira instituição nacional direcionada à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologia aeronáutica. O Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial é um órgão da Força Aérea Brasileira. No complexo, são realizadas pesquisas para o desenvolvimento tecnológico, aspecto que impacta positivamente não só São José e região, como o Brasil e o mundo. Nesses 70 anos, o DCTA contribuiu para o impulsionamento do município em direção ao crescimento. A primeiro-sargento Cristina Teixeira completou 20 anos na Força Aérea Brasileira e recebeu uma medalha militar por tempo de serviço. Eu estou aqui no DCTA há 10 anos, então metade do meu tempo de serviço eu estou cumprindo aqui. E é um orgulho pertencer e receber essa homenagem hoje, quando o DCTA completa 70 anos. A condecoração junto à celebração dos 70 anos do DCTA é uma honra para os homenageados e também um incentivo para que o órgão continue a prestação de serviços à cidade e ao Brasil. Eu me sinto muito feliz, muito grata e comentei com o brigadeiro que essa é uma honra que eu compartilho com muito mais de 100 pessoas. Então é uma equipe muito grande, envolvida, para fazer acontecer e todos eles merecem esse reconhecimento. Cada um dos agraciados hoje, tanto como membro honorário quanto com a medalha militar, eles fazem parte de uma grande equipe que é a Força Aérea e principalmente aqui no DCTA que representa a pesquisa, a tecnologia, o avanço tecnológico para o Brasil. Isso é um ponto muito importante. Então, cada um desses militares, dos civis que receberam essa condecoração hoje, eles fazem parte do futuro do Brasil. Pois é, e a cidade da aviação ganha um novo laboratório. O espaço vai fortalecer o setor aeroespacial em São José dos Campos e ajudar a formar mão de obra qualificada. Cada peça nesta mesa ajudou a refazer a montagem do avião. E quem colocou a mão na massa foram os estudantes, que na prática aprenderam desde a parte mecânica até como funciona a estrutura de um monomotor. Para o Vitor, que participou do projeto, este é um aprendizado que ele pretende levar para o futuro. Estando na construção do Cessna, com tanto a parte física quanto a parte eletrônica, na programação também, com os sensores, com a representação do tanque de combustível. Fundamental para os alunos da Sirius, para eles terem esse contato físico, esse contato na prática com os sensores reais da aviação aí, Esse avião faz parte do novo laboratório de propulsão da ETEP, integrado ao curso de Engenharia Aeronáutica. A inauguração foi acompanhada pelos vereadores Tomás Henrique, Zé Luiz e Robertinho da Padaria, além de empreendedores e autoridades do setor da aviação. Para os parlamentares, a nova estrutura disponibilizada aos estudantes irá contribuir na qualificação da mão de obra na cidade. Laboratório de propulsão hoje sendo inaugurado. Recentemente foi um laboratório também de voo também aqui, simulação de voo, enfim, investindo na tecnologia e na aviação, em cursos, preparando o jovem para o mercado da indústria aeronáutica. São José dos Campos gera um emprego de baixa complexidade, mas também de alta complexidade. Então essa alta complexidade atrai muitas pessoas, muitos notáveis, muitos professores bons, muitos alunos bons, e a ETEP também está de olho nesse mercado e vem colaborar com tudo isso. De janeiro a agosto deste ano, a cadeia aeronáutica foi responsável pela metade da geração de empregos com carteira assinada no setor industrial. E agora, com este novo laboratório, a expectativa é que a empregabilidade aumente ainda mais. Ter os cursos aqui, mecânica de aeronaves, engenharia aeronáutica, pós-graduação, ensaios em voo. Nós estamos na capital da aviação, então a contribuição do nosso centro universitário aqui para a formação profissional e para a demanda no mercado, ela acaba sendo essencial para essa transformação social na aviação brasileira. E hoje
sinto orgulhoso em poder contribuir, mesmo que seja pouco, né, através da minha empresa, gerando emprego para mais jovens. Considerada a capital do avião, São José possui polos importantes como o CTA e a Embraer. Atualmente, o município domina 95% da cadeia produtiva da indústria aeroespacial e de defesa no Brasil. Todo esse volume de produção demanda capacitação de mão de obra qualificada e infraestrutura para desenvolvimento de novas tecnologias. Eu falo que o centro universitário tem 3 pilares importantes, né, que é ensino, pesquisa e extensão. E hoje o laboratório vai contribuir com o desenvolvimento científico, né, mais um laboratório. E para o setor aeronáutico, a previsão é otimista. De acordo com a ANAC, o mercado da aviação civil nacional está em expansão. Por isso, os parlamentares reforçam a importância da Câmara Municipal criar políticas públicas para ajudar na inovação e avanço da indústria aeronáutica. São José é conhecida por fabricar, né, avião. Então, tendo aqui agora essa parceria, né, com o CTA, como foi falado aqui pelo comandante, para poder preparar através de cursos nesse setor, vai ser extremamente importante para a nossa sociedade. Representar os interesses dos moradores e fazer a gestão do condomínio. Essas são algumas das funções dos síndicos. Tarefas que exigem muita dedicação e responsabilidade, né? Por isso, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que inclui no calendário oficial de eventos da cidade o Dia do Síndico, comemorado em 30 de novembro. E essa semana, a Câmara realizou um evento para homenagear a categoria. A Câmara Municipal recebeu um evento em homenagem ao Dia do Síndico, celebrado em 30 de novembro. A data é fruto de um projeto de lei do vereador Renato Santiago. Hoje é lei 10.752, lei municipal, que institui o Dia do Síndico Condominial. Então, é valorizar essa profissão, né, que muitas das vezes a gente não vê, mas que recebe todos os problemas dos condôminos, sejam eles verticais ou horizontais, e que fazem um papel muitas vezes de amigo, de psicólogo, de interventor, às vezes em problemas entre vizinhos. Então, nada mais justo do que valorizar essa grande profissão que nós temos aqui na nossa cidade. Durante a solenidade, cerca de 60 síndicos foram homenageados. Para a Maria Aparecida Vieira da Silva, vice-presidente da ASPRO, a Associação dos Síndicos do Vale do Paraíba e Litoral Norte, iniciativas como esta são essenciais para a valorização da categoria. Acho que a ideia do vereador Renato Santiago foi muito feliz quando ele criou o Dia do Síndico, né? Porque realmente no dia a dia o síndico ele não é valorizado, ele não é visto como uma pessoa que serve o seu condomínio, o seu condômino, aquela pessoa, e que tem um papel tão importante no dia a dia do condomínio. Não só na hora de fazer a prestação de contas, apagar as contas, contratar, fazer o contrato, mas nas relações pessoais. Além das homenagens, um dos objetivos do evento é promover o network entre os síndicos e associações, uma oportunidade para trocar experiências, informações sobre fornecedores e soluções. É bom porque dá visibilidade e a gente acaba sempre aprendendo um pouco mais, ou com colegas, ou com prestador de serviço, ou até mesmo com pessoas que formam esses síndicos da área. O mercado ele não tem uma iniciativa ainda bem estruturada, tem iniciado através desses grupos mesmo de síndicos, grupos de WhatsApp, associações, isso tem ajudado muito o mercado. Nessa troca de informação, você aprende com o outro. Você troca informação e naquela troca de informação, às vezes você se escuta e encontra a resposta que você não tinha antes. Então também é muito importante. Às vezes eu estou lá fazendo a lavagem da minha garagem e a minha VAP pifa. Para quem eu vou pedir uma outra VAP? É o síndico vizinho. Então lembra aquela coisa antiga de bater na casa do vizinho para pedir 1 quilo de açúcar? Eu vou lá emprestar uma VAP e isso acontece muito. Para o vereador Renato Santiago, as políticas públicas que valorizam o trabalho dos síndicos são importantes não somente para os profissionais, mas para toda a população. Quando você regulamenta uma profissão, seja ela por um conselho ou por um projeto de lei que valoriza
essa profissão, ela se torna, né, muito mais conhecida, mas também ela assume novas responsabilidades. Cumprimento das leis municipais, elas passam a interagir com a prefeitura, com o poder público também, com a Câmara de Vereadores. Então, acontece uma sinergia positiva em benefício da nossa cidade. Então, nós, a partir da construção desse trabalho, nós temos tido resultados extremamente positivos. A gente faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar de cidadania e de um projeto de lei que torna obrigatória a execução do hino nacional brasileiro nas escolas da cidade. Até já! Voltamos com o Semana Legislativa e agora a gente confere o balanço da sessão plenária da última terça-feira. Durante a 72ª sessão do ano, os parlamentares aprovaram 21 documentos entre requerimentos, moções e atas. Uma das moções aprovadas repudia a Sabesp pela qualidade do serviço prestado no abastecimento de água, devido aos problemas relatados em diversas regiões da cidade. Outra manifesta apoio ao projeto de lei que dispõe sobre a tributação de offshores e fundos de investimentos exclusivos e também prevê a implantação do abono natalino do benefício de prestação continuada. Na tribuna, os parlamentares comentaram assuntos como obras de recapeamento asfáltico, falta de ônibus no Capão Grosso, verba para novas habitações pelo programa Minha Casa Minha Vida e a licitação para aluguel de ônibus elétricos. Os parlamentares também falaram sobre a entrega de uma unidade móvel do Bom Prato, em São José, que deve oferecer 300 refeições diárias. Também comentaram sobre o Dia Municipal da Cultura Geek e o projeto em tramitação que propõe parcelamento de débitos da Prefeitura com o Instituto de Previdência do Servidor Municipal. Outro tema debatido durante a sessão foi a convocação da coordenadora do colegiado do CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para prestar esclarecimentos quanto à possível denúncia de irregularidades na eleição do Conselho Tutelar. A Comissão de Cultura e Esportes fará um ofício sobre o caso. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Bom, aqui no Semana Legislativa, a gente sempre mostra o trabalho realizado pelos vereadores da cidade. E um projeto de lei do vereador Zé Luiz, aprovado pela Câmara, torna obrigatória a execução do hino nacional brasileiro nas escolas da rede municipal de ensino. O objetivo é resgatar esse momento cívico entre os estudantes e estimular o exercício da cidadania. Nesse colégio de São José dos Campos, os alunos já estão acostumados. Toda semana se juntam na quadra para cantar o hino nacional e fazer o hasteamento das bandeiras do Brasil, do estado de São Paulo e da cidade. A Maria Clara gosta de manter esse costume com os colegas. Sim, eu sinto muita emoção, sabe? Porque faz tempo que a gente canta o hino, né? Assim, meus amigos, às vezes, eles ficam rindo, mas eu acho muito sério a gente manter a postura, por causa que faz muito tempo que a gente canta esse hino. A prática de cantar o hino nas escolas foi se enfraquecendo ao longo do tempo, mas um projeto de lei aprovado, de autoria do vereador Zé Luiz, pretende fortalecer essa cultura. Primeiro que é um dos símbolos mais importantes que nós temos no país, um símbolo que resgata a cidadania, resgata o patriotismo e assim por diante. E também porque muitas pessoas me procuraram ao longo desse mandato dizendo a alegria que eles tinham de cantar o hino nacional nas escolas e que muitos jovens hoje talvez tenham dificuldade de entender o hino nacional, de cantar o hino nacional. Então, em cima disso, foi feita essa proposta de lei e a ideia agora é que cada escola possa não só cantar o hino, mas discutir a importância do hino nacional na vida ali da escola, da comunidade e da família desses estudantes. Criado no governo de Getúlio Vargas em 1936, o costume de executar o hino nacional nas escolas tinha como objetivo maior fazer com que os estudantes aprendessem a cantar o hino, além, é claro, de servir como demonstração de amor à pátria. Para a diretora, a execução do hino nacional nas escolas cultiva nos alunos o amor à pátria,
além de incentivar o respeito entre os colegas. Ela conta que há 30 anos o ato é realizado semanalmente na escola em que trabalha. Os professores também aproveitam a oportunidade para que os alunos conheçam a história do Brasil e o significado das palavras entoadas no hino. A nossa professora de música, ela já ensina as crianças o hino nacional, ela ensina o hino da bandeira, o hino da independência, então ela aproveita a aula dela para já estar ensinando, porque tem algumas palavras mais difíceis, então não é só a criança decorar, ela tem que saber o hino nacional, o hino da independência, o hino da bandeira. Então ela aproveita a aula dela e já faz essa formação para eles também. O hino nacional é considerado um dos símbolos nacionais junto à bandeira, as armas e o selo nacional. O projeto de lei do vereador Zé Luiz pretende resgatar esse momento cívico, fazer com que os alunos da rede pública municipal conheçam e valorizem o hino nacional e a história do nosso país. A partir de se cantar o hino, ele vai redescobrindo o coletivo, ele vai se redescobrindo a importância de trabalhar também com a sua família, com a sua comunidade, enfim, é o que nós chamamos lá na frente de cidadania plena. O hino nacional nada mais é do que a gente honrar o país que a gente mora. Então, o Brasil, a gente tem que ter orgulho da nossa bandeira e ter orgulho do nosso hino nacional e ter a obrigação de saber cantar. E um evento realizado na Câmara e promovido pela vereadora Juliana Fraga fez uma homenagem ao grupo Djongo Mistura da Raça. As cores e as tradições africanas tomaram conta do plenário da Câmara. A sessão em homenagem ao grupo Djongo joseense começou com as palavras da vereadora Juliana Fraga. Bom, é uma noite especial, é um grupo que já tem um trabalho há 21 anos aqui na cidade, né, com o jongo e com um ponto de cultura, que aí são várias atividades que eles fazem no bairro do Coqueiro. Então é especial, porque o jongo ele foi reconhecido como patrimônio histórico e material do Brasil, né? Então olha a riqueza de cultura, de reconhecimento, de conscientização que eles trabalham, trabalho social, trabalho cultural, de educação, de consciência mesmo, né? Então é riquíssimo, então foi uma noite especial. O grupo Djongo Mistura da Raça atua em São José há mais de 20 anos, espalhando arte e cultura pela cidade. Uma história que começou com o mestre Laudeni. A gente saía daqui de São José dos Campos, a gente ia para Barra do Piraí para poder dançar jongo. E a família era grande. E então ficava muito caro a passagem, né? Então nós falamos assim, falei com a minha esposa, o negócio é a gente montar um grupo de jongo aqui e a gente não precisa estar indo para Barra do Piraí quando dá vontade de dançar jongo, né? E também a gente fizemos assim, um mapeamento, né? Fizemos uma pesquisa, conversamos com a folclorista, dona Angela Savastano, e ela falou que o jongo aqui em São José dos Campos já estava, na época, em 2001, estava já há 60 anos que estava adormecido, né? Aí ela falou assim, o negócio o jongo aqui não morreu, já teve jongo em São José dos Campos, o que tem que fazer é só Praça Brasa e fazer voltar o jongo aqui de novo. Foi o que nós fizemos. Laudeni de Souza recebeu das mãos da vereadora Juliana, autora da propositura, a medalha Cassiano Ricardo, concedida a pessoas e entidades responsáveis por grandes feitos na cidade. E é todo um trabalho, tem a lei, né, federal, uma lei federal que foi aprovada para que cada vez mais se introduza nas escolas o ensino da cultura da africana, que faz parte da nossa cultura. Então, tudo isso soma. E esse reconhecimento da cidade, da Câmara, para esse grupo é importantíssimo. Existem pessoas que são preconceituosas, racistas, mesmo porque já tem aquilo no sangue mesmo, né? Agora, tem aqueles que é mal informado. Muitas vezes a pessoa é desinformada. Quando vê a gente vestido assim, as mulheres de saia de chitão, né? Aí leva o jongo, faz mal a ideia do jongo, né? E então a gente tem que estar fazendo isso. É nas escolas, onde as pessoas têm dúvida, a gente está passando essa mensagem para as pessoas que o jongo é uma cultura, tem que ser preservada e respeitada. E claro, para fechar a homenagem, mais uma demonstração de toda a riqueza cultural do grupo.
Agora a gente fala sobre a atuação do COMAN, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Esse é um órgão deliberativo formado por integrantes do poder público e também da sociedade civil. Significa que algumas políticas públicas, antes de serem implementadas, precisam ser aprovadas pelo Conselho, que agora teve a sua atuação ampliada. Isso porque um projeto de lei aprovado pela Câmara determinou a fusão do COMAN com o Conselho de Saneamento Básico. A água que chega às torneiras das residências, o sistema de esgoto e a gestão dos resíduos são serviços fundamentais para garantir qualidade de vida à população. Esses itens compõem o pacote do saneamento básico e se relacionam diretamente com o meio ambiente. Por isso, precisam ser pensados em conjunto. Ela aborda a sociedade inteira, tanto é que se diz meio ambiente. Mas o correto seria ambiente inteiro, né? Porque é tudo que nós vimos, é o ar, é a água, é o resíduo, são as florestas, né? Os animais, né? A biodiversidade. Por conta dessa relação entre as duas áreas, a atuação do Conselho Municipal de Meio Ambiente de São José dos Campos, que é formado por representantes do poder público e da sociedade civil, foi ampliada. Um projeto de lei do Executivo, debatido e aprovado pelos vereadores na Câmara, reformula o grupo. A proposta prevê a fusão do antigo Conselho de Saneamento Básico com o Conselho Municipal de Meio Ambiente. O Conselho ele é muito atuante, né, nas questões ambientais na nossa cidade e por essa fiscalização do COMAN, que é um órgão, né, um conselho muito efetivo, várias mudanças aconteceram na cidade. A partir da nova legislação, a função e competências do Conselho foram atualizadas. Agora, o grupo tem, por exemplo, maior atuação nos projetos relacionados aos serviços de saneamento. A proposta foi discutida durante 1 ano e meio em reuniões, que contaram com a participação da sociedade civil e poder público. Trazer a pauta de saneamento para o COMAN, diferente do ex-Conselho de Saneamento, ele tem os dois fundos, Fundo Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal de Serviço Ecossistêmico. Então a pauta saneamento pode ser trabalhada inclusive em termos de projetos e programas financiados pelo COMAN. Então esse é um grande ganho também, que pode ser tratado essa fusão. O COMAN é um órgão deliberativo, ou seja, antes de serem implementadas, algumas políticas públicas passam pela análise dos integrantes do Conselho. A legislação aprovada assegura a participação no Conselho de titulares dos serviços públicos de saneamento básico, da população que utiliza os serviços, das entidades técnicas e defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento. Continuamos com a mesma dinâmica. A cada 2 anos temos as eleições, né, que é lançado um edital. Aí as instituições da sociedade civil, né, Sociedade de Amigos de Bairro, as instituições educacionais, né, todas elas são contempladas. Como Conselho de Saneamento, nós tínhamos várias pessoas que participavam dos dois, né, então não temos tanta dificuldade nisso. Muito pelo contrário, vai somar esforços e ter uma linha direta até para nós não confrontarmos, mas acompanharmos também o nosso contrato de abastecimento, que é de uma questão privada. Para a Câmara Municipal, a mudança deve permitir maior participação da sociedade nas discussões de políticas públicas. Uma delas, a criação da fazenda fotovoltaica, que vai gerar energia limpa para a nossa cidade, abastecendo os próprios prédios públicos do município e também a mudança de várias frotas. Nós tivemos a GCM com a frota totalmente elétrica, uma frota que não emite nenhum tipo de poluente, uma energia totalmente limpa, ecológica, e isso também veio por conta das questões, né, das indicações feitas pelo Conselho Municipal do Ambiente. Depois do intervalo, a gente mostra o resultado da avaliação que registrou aumento de 700% em São José dos Campos da quantidade de larvas do mosquito que causa dengue. É alerta, hein? Daqui a pouquinho.
De volta com o Semana Legislativa e vereadores da Frente Parlamentar de Apoio ao Tratamento Oncológico e Cardiológico da Câmara aqui de São José dos Campos se reuniram com representantes da Secretaria de Saúde do município. O objetivo do encontro foi entender como o tratamento está sendo oferecido aos pacientes da cidade. Durante a reunião, a coordenadora do Núcleo de Oncologia da Secretaria de Saúde explicou o procedimento adotado pelo município para atender os pacientes com câncer que chegam ao SUS. Todos passam por uma avaliação que classifica a prioridade de atendimento de acordo com a gravidade da doença. Na maior parte dos casos, essa análise acontece entre 15 e 30 dias. A gente sabe que, pelo Ministério da Saúde, existe uma lei, foi feita em 2012, que todo paciente com diagnóstico de câncer, ele deve ser tratado em até 60 dias do diagnóstico. Então, isso é a nossa meta principal. Isso acontece para a gente em várias especialidades, porque é importante a gente praticar a equidade. O que é isso? Quem precisa mais, quem é mais grave tem que ser atendido primeiro. E isso só é possível através de uma regulação diária, técnica, né? Então, eu como oncologista tenho a condição de fazer isso, avaliar e conseguir colocar o paciente mais grave em atendimento primeiro. Os vereadores Dr. José Cláudio, Dulce Rita, Fernando Petit, Júnior da Farmácia e Marcão da Academia acompanharam atentos as informações sobre as ações realizadas pela Prefeitura. O objetivo da reunião proposta pela Frente Parlamentar de Apoio ao Tratamento Oncológico e Cardiológico da Câmara foi entender as necessidades do sistema de saúde e unir forças para aprimorar o atendimento oferecido à população. A importância da reunião é essa, entender o trabalho da Secretaria, que é muito bem feito pela doutora Elitânia, no sentido da oncologia, né, no tratamento, no rastreamento, no diagnóstico da oncologia em São José dos Campos, e aonde que a Frente Parlamentar pode ajudar e aonde a gente pode também oferecer um apoio maior para o Pio 12. Nós temos que saber o que está acontecendo lá dentro para a gente estar cobrando. A gente vê que está muita gente dentro da própria saúde se empenhando ao máximo, mas sem dinheiro ninguém vai fazer milagre. Hoje, em São José dos Campos, 1.905 pacientes passam por tratamento contra o câncer na rede pública. A maioria, 1.812, realizam quimioterapia ou hormonioterapia no Hospital Pio 12. E 93 pessoas fazem radioterapia no Instituto de Oncologia do Vale. A médica explicou que, apesar dos esforços, o município precisa aumentar a oferta de exames de colonoscopia, fundamental para o diagnóstico de câncer de intestino. A maior dificuldade é a contratação de prestadores de serviço. Por conta da pandemia, a gente teve um problema grande com a colonoscopia, que infelizmente a gente tem uma demanda reprimida e isso impacta diretamente no diagnóstico de câncer de intestino. Então, uma coisa é, o paciente com diagnóstico, ele tem acesso rápido? Tem. O que a gente está preocupado e a coluna é antes do diagnóstico. E esse é uma meta nossa, é conseguir fazer com todo paciente com suspeita de câncer tenha o seu exame realizado em até 30 dias. Só que a gente tem um problema muito grande com as políticas de pagamento do SUS, né? Então, sempre a gente é deficitário. A gente sabe que é uma tabela que a gente tem há 30 anos sem reajuste. Então, isso já faz com que a gente tenha que ter um esforço enorme para conseguir o atendimento. Diante dessa informação, os vereadores da Frente de Apoio ao Tratamento Oncológico da Câmara estudam a possibilidade de conseguir verba por meio de emendas parlamentares para a realização de ações que possam agilizar o atendimento. Então a gente conversou, entendeu qual é o problema da prefeitura, né? Qual poderia ser as possíveis situações que a gente poderia ajudar, a frente parlamentar ajudar para resolver esses problemas, e vamos agora trabalhar em reuniões na frente parlamentar, tentar buscar recurso a nível estadual, federal, que a gente possa implementar dentro das ações legais, que a gente possa fortalecer cada vez mais o tratamento do câncer aqui em São José dos Campos. E agora mais uma informação importante, o resultado da 4ª avaliação de densidade larvária, que calcula a quantidade de larvas do Aedes aegypti na cidade, apontou aumento de 700% no mês de outubro. O dado representa um alerta em relação à infestação do mosquito transmissor de dengue, chikungunya e zika vírus.
A proliferação do Aedes aegypti, o mosquito da dengue, voltou a preocupar a saúde de São José dos Campos. O resultado da 4ª avaliação de densidade larvária, realizada pela Prefeitura no mês de outubro, mostrou aumento na infestação e nas áreas de alerta. A média da avaliação na cidade foi de 1,4 no índice de Bretot, ou seja, a cada 100 imóveis foram encontrados 1,4 recipientes com larvas. O índice de Bretot é o resultado obtido aí através da avaliação de densidade larvária. Nós tivemos resultado aí de 1,4. O que ele significa? Ele significa que a cada 1.000 imóveis visitados eu encontrei 14 recipientes com larvas de Aedes aegypti. O resultado ideal do índice de Bretot de 0 até 0,9 é considerado satisfatório, de 1 até 3,9 é considerado em alerta e acima de 3,9 é considerado em risco de epidemia. Para o levantamento, foram fiscalizados cerca de 18.000 imóveis. Das 42 áreas visitadas, apenas 17 apresentaram índice satisfatório, abaixo de 1. Atualmente, São José dos Campos tem 24 regiões em estado de alerta e uma classificada como risco. No comparativo com a ADL do mesmo período do ano passado, o índice de Bretot teve um aumento de 700%. A média registrada em outubro de 2022 foi de 0,2. Já em outubro de 2023, o número subiu para 1,4, acima do recomendado pelo Ministério da Saúde. O salto pode ser justificado pelas mudanças climáticas unidas ao descuido da população. É um aumento, sim, bem expressivo. Nos chamou a atenção as características climáticas desse mês de setembro e outubro, ou seja, pré-avaliação de densidade larvária e durante a avaliação de densidade larvária, com ondas de calor relativamente não esperadas para o período do ano. Além disso, incidência de chuvas aí com uma característica já de verão, que a gente notaria em janeiro, fevereiro. Então a impressão que a gente tem é um aumento das chuvas e um aumento da temperatura que pode ter contribuído, sim, para o encontro de mais larvas. Mas o fator preponderante é o munícipe está deixando a presença de criadouros ali. É um inservível, é um vaso de planta, é um balde, é um pote, que ao ter a chuva, ele se torna um criadouro do mosquito Aedes aegypti. O clima característico desse período do ano facilita a proliferação. Nessa época, começam a aparecer mais casos, como alerta o vereador Dr. José Cláudio. Porque agora nós começamos a época de chuva, né? Uma chuva forte. E vai começar a aumentar o número de dengue de novo. Águas empoçadas, piscinas aí sem limpeza, aquela planta no pneu. Então esse acúmulo de água, esse ambiente úmido, esse aumento da chuva aí traz novamente o problema da dengue. Nós temos notado isso nos prontos atendimentos que nós trabalhamos, né? Esse aumento dos casos de dengue aqui na nossa cidade. Entre as ações de prevenção à dengue realizadas pela Prefeitura está a atuação dos agentes de combate a endemias, que vão a campo conscientizar e fiscalizar. Nós fazemos uma visita de casa em casa, né, abordando os moradores, falamos sobre a condição do bairro, que foi encontrado bastante larvas nas últimas atividades. Daí orientamos eles a estar eliminando possíveis focos, né, chamamos o caminhão do CCZ quando necessário para retirar algum tipo de criadouro do local e passamos sempre a orientação. A receptividade da população é fundamental para a eficácia do trabalho de combate. Para garantir a segurança dos munícipes, os agentes sempre estão devidamente uniformizados e identificados com crachás. O vereador Zé Luiz reforça a recomendação para que os moradores abram as portas às equipes. Principalmente nós temos que abrir nossas casas para os agentes, porque eles são agentes especializados, eles conseguem identificar esses criadouros, eles conseguem dar inclusive sugestões de como acabar com esses criadouros e também de notificar a comunidade quando você tem algum problema a mais. Além dos esforços do poder público, Lucimara ressalta a necessidade da parceria com a população para manter cuidados em relação à proliferação. A gente passa todos os dias apenas para estar lembrando, né, do cuidado. A gente sempre conta com a colaboração de todos para a eliminação dos criadouros. Pois é, né? Todo cuidado é pouco para evitar um aumento no número de casos e as medidas de prevenção precisam estar presentes no dia a dia da população. No caso da dengue, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou esse ano a comercialização da vacina, que já está disponível na rede particular de saúde.
Após 10 anos de estudo, a Anvisa autorizou a aplicação e comercialização da Qdenga, vacina contra a dengue que já está disponível na rede particular de saúde. O primeiro imunizante contra a dengue aprovado no Brasil é destinado para pessoas de 4 a 60 anos e deve ser utilizado principalmente por quem já teve a doença, para evitar a dengue hemorrágica. De 4 a 60 anos foi a faixa etária em que essa vacina foi licenciada. Tendo isso em mente, qualquer pessoa pode procurar o serviço privado para se vacinar, lembrando que, por se tratar de uma vacina de vírus vivo atenuado, ou seja, a gente tem ali um vírus vivo enfraquecido, ela tem algumas restrições para sua aplicação, que são gestantes, lactantes, mulheres que estão amamentando pelo menos até os 6 meses ou até pararem a amamentação, e principalmente pessoas que têm algum comprometimento do sistema imunológico. De acordo com o Ministério da Saúde, só esse ano o Brasil já registrou mais de 1.500.000 casos prováveis de dengue no país. Com a disponibilização da vacina, essa realidade pode mudar. O número de notificação e de mortes podem ser reduzidas no país. Ao longo dos ensaios clínicos, a vacina contra a dengue demonstrou ter uma eficácia geral de 80%. A imunização reduziu em 90% as hospitalizações por dengue. O imunizante ainda não está disponível na rede pública de saúde, porém é possível que ela seja disponibilizada pelo SUS ainda em 2024. A ideia é que ela proteja 80% das pessoas de risco de morrer, né? E de risco de casos graves e óbitos. Então a ideia, o impacto maior dela é proteger contra essa gravidade, né? Não, ela protege da pessoa ter a doença, porque ela é uma vacina que vai contemplar os 4 sorotipos da dengue, mas a eficácia melhor dela, maior, é com relação à gravidade. E por falar em vacina, a chefe da Vigilância Epidemiológica da cidade faz um apelo e convida a população a comparecer nos postos de saúde para manter a caderneta de vacinação em dia. Segundo a Secretaria de Saúde, a adesão às campanhas de vacinação continua abaixo do ideal. Gostaria de fazer um apelo, né, para as pessoas, se tiver dúvida, vai na unidade básica de saúde, pede para olhar a carteira, atualiza a sua carteira vacinal, isso qualquer pessoa, não precisa ser a criança, né, não precisa se preocupar só com a criança, se preocupe com você também. E você se lembra da médica que falou com a gente no começo da reportagem? Então, ela acabou de tomar a 2ª dose da vacina contra a dengue e reforça a segurança e importância do imunizante. A partir de 30 dias depois que a gente tomou a vacina, a gente já tem uma eficácia de 81% para a proteção da doença. É muito importante a gente lembrar isso, especialmente porque estamos às vésperas aí de um período de verão, quando a gente sabe que esses quadros que já são persistentes no Brasil durante o ano todo, podem eclodir em surtos epidêmicos. Então é muito importante que as pessoas entendam que após 30 dias a gente já faz um pico de proteção, já tem uma proteção consideravelmente boa contra a doença. A partir dali, depois de 3 meses, a gente toma a 2ª dose. Então a gente chama isso de booster. O nosso sistema imune, ele faz um plus. Ele fala, opa, agora eu vou ter uma imunidade consistente e, sobretudo, persistente ao longo dos anos. A gente muda de assunto agora para falar de cultura. Apaixonados pela cultura pop se reuniram no centro de São José dos Campos para a primeira edição do Playzone. Games, tecnologia, livros, dublagem, rolou de tudo um pouco no Encontro Geek que reuniu centenas de pessoas. Games, bonecos, artesanato, música e muita, mas muita gente animada. Um evento voltado para a cultura geek reuniu centenas de pessoas em São José dos Campos. Dando uma voltinha pelo evento, já deu para perceber que aqui o povo leva a sério essa coisa de fantasia, ou melhor, de cosplay. A cada passo era possível se encontrar com um personagem diferente. Eu me chamo Matheus, eu tô de Suguru Geto, de Jujutsu Kaisen. Meu nome é Lara, eu faço Satoru Gojo, de Jujutsu Kaisen. Meu nome é Júlia, eu tô de Ren, de ReZero. Sou Amanda, mas meu nome de cosplay é Chu. Eu tô de Raiden Boss, de Genshin Impact. Meu nome é Matheus. Eu não tô exatamente de cosplay, eu peguei mais as características de um personagem que eu gosto, o Draken. Meu nome é Tainá, eu tô fazendo um Barakugisaki de Jujutsu Kaisen. Essa foi a primeira edição do Playzone,
mas a cidade já foi palco de diversos outros eventos. Isso porque a comunidade geek, que engloba pessoas que gostam de animes, games, quadrinhos, dentre outros elementos, é muito forte aqui. Teve uma crescente, bem grande mesmo, né? A gente já tem outros eventos que existem dentro da cidade, mas assim, não eram, como que eu posso falar, consecutivos, né? Um atrás do outro. Então foi daí que a gente sentiu essa necessidade de ter mais eventos. Ano que vem a gente está trazendo mais, preparando mais eventos, né? Isso aqui, assim, a gente já faz uns eventos menores, né? Para um público menor. Temos os eventos pockets. Esse aqui é um pouco maior dentro do que a gente já está programado, que a gente já está, né? Como eu posso falar? Já está acostumado a fazer. Então isso aqui já está sendo assim um salto bem grande, né? E a gente tem em mente, né? Crescer, fazer eventos maiores para a gente trazer o pessoal de fora. A Márcia, por exemplo, é produtora de eventos geek, mas dessa vez ela só veio se divertir e prestigiar o trabalho dos colegas. E olha só a dificuldade de andar com esse cosplay, que conta com uma perna de pau para a Márcia ficar da altura da personagem. A gente faz por amor, né? Porque eu tô de perna de pau aqui, passando um calor, né? Misericórdia, socorro Deus. A minha personagem é a Lady Dimitrescu, ela é uma vampira de família rica, entendeu? Então assim, ela é assustadora, mas ela é chique, entendeu? É as duas coisas numa coisa só, tem umas garras aqui, ó, licença. Entendeu? Uma luva, um chapéu, mas ela é do mal, gente. Mas ela é bonita, é o que importa. E uma das principais atrações foi o dublador Manolo Rey, que dá voz para personagens icônicos como o Gaguinho, o Will Smith em Um Maluco no Pedaço e o mais pedido dos fãs, o Homem-Aranha, do ator Tobey Maguire. Geralmente é o Homem-Aranha, né? Aí me pedem as frases, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E quem disse que isso é problema meu? Aguenta aí, Mary Jane! E por aí vai. Para Manolo, eventos que valorizam a cultura geek são muito importantes, principalmente porque são ambientes seguros para os jovens se divertirem. Olha, vou falar para vocês, nesses eventos você encontra todo tipo de gente convivendo em harmonia, não tem uma confusão. A cultura geek, não digo que é a salvação, mas é o crescimento, sabe, dos jovens. Os jovens hoje em dia têm contato com tanta coisa ruim, nossa mãe. E aqui não tem essa coisa ruim, não tem nada de ruim aqui. Se você olhar, não tem nada. São pessoas que interagem numa grande comunidade. Uma das iniciativas voltadas para a valorização do segmento é uma lei aprovada na Câmara, de autoria do vereador Walter Hayashi, que institui o Dia Municipal da Cultura Geek, celebrado em 25 de maio. É uma atividade que veio para ficar, né? Já no passado, né, o meu filho, né, que hoje já é médico, né, também participava muito, principalmente em São Paulo. Hoje se alastra, né, para o Brasil inteiro, interior. E esse projeto que virou lei aqui em São José, ele deu uma repercussão muito boa a nível do estado de São Paulo, principalmente, né, na capital. Para o vereador, além de ser um meio de diversão, o mercado geek também fomenta a economia da cidade. Esse segmento do geek, né, ele veio para valer. Então, muita gente que trabalha com artesanato, muita gente que trabalha, que a gente chama exatamente dessa economia criativa, né, tem dado certo, gerado realmente muitos empregos, muita renda, né, que é o principal que acompanha essa diversão desse pessoal que trabalha com isso. Os empresários e artistas participantes do evento são a prova de que o mercado geek está aquecido. A Gabriela, por exemplo, faz personagens de papel há 10 anos e hoje é sua principal fonte de renda. E aí eu comecei porque eu queria jogar RPG e comecei a querer fazer cenários, que ficava mais legal. Porque eu faço teatro, então eu gosto de cenários. E aí eu procurei na internet mesmo, achei e comecei a fazer. Ninguém me ensinou, não fiz aula, nada. Eu peguei e comecei a fazer. E aí as pessoas foram vendo e gostando e falaram, por que você não trabalha com isso? Vamos ver o que dá, né? E aí estamos há 10 anos fazendo isso. Já a Fátima começou no ramo há 2 anos. Uma sobrinha pediu para ela fazer um aparador de livros. O produto ficou
tão bem feito que virou negócio. Ela queria um book nook e eu não sabia nem o que era o book nook. Ela falou, pesquisa na internet. Pesquisei, vi vários vídeos, me apaixonei e fiz um para ela. Todo mundo amou o do beco diagonal do Harry Potter. A partir daí eu comecei a fazer outros becos e eu comecei a ver que eu conseguiria fazer outros cenários. Aí eu comecei a criar um monte. A criatividade não tem limite, né? Os vereadores Rogério da Acazem e Juliana Fraga também participaram do evento. E mesmo sem conhecer muito o universo geek, eles reforçam a importância de valorizar a cultura. Eu estou muito feliz, muito contente por estar participando pela primeira vez, né? E a gente aqui tem acompanhado o trabalho dessa garotada, eles se fantasiam e eu fiquei assim muito admirando muito o trabalho deles, porque tem fantasias que eles próprios criam, né, com materiais simples e que tem um resultado muito lindo, muito perfeito. E é uma cultura, né? Uma cultura se sadia, os jovens se reúnem, é um evento que agrega valores, né? É uma turma, é um grupo e de várias idades, viu? Tem muitos jovens, mas tem criança, tem adulto que gosta dessa cultura, né? Que curte anime, que curte os jogos, que curte os filmes, enfim, os personagens, cosplay, músicas, teve apresentação de música. Então, assim, é uma cultura e precisa fazer realmente, apoiar esse tipo de evento, porque está tirando gente que não estava fazendo nada ou que podia estar na rua e está aqui participando de uma feira legal dessa. É um segmento que também, né, gera renda e emprego. Então você vê jovens, adultos, né, famílias participando, que é uma integração muito bacana. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o programa, é só acessar a nossa página no YouTube, TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram, então segue a gente lá, @TV Câmara SJC. Um bom fim de semana para você e até mais!